Então, vou só conferir aqui. Ok. Ok, estamos ao vivo. Então, vou novamente fazer as apresentações, né? Hoje nós estamos no terceiro encontro que vai falar trabalho precário e processos subjetivos, o caso dos teleatendentes com a Viviane Lopes e os operadores de rede com André e Raíssa. Então, vamos começar com o painel da Viviane, que vai falar sobre o caso dos teleatendentes. Depois a gente vai para o painel de operadores de rede, André e Raíssa. Viviane, palavra sua. Boa noite, pessoal. Agora sim, oficialmente, né? Obrigada aí, Jorge. É um prazer muito grande estar com todos vocês aqui nessa noite para refletirmos um pouquinho sobre trabalho, essa temática aí que a gente é atravessado totalmente, né, por ela, e a gente já vem numa caminhada aí de pesquisas nessa área. Me apresentando, né, eu sou psicóloga, já há alguns anos aí, estamos nessa caminhada. Atualmente eu atuo como psicóloga organizacional do trabalho, de uma instituição, trabalho junto à gestão de pessoas, de uma instituição federal de ensino, e também há 4 anos trabalho como docente de um curso de psicologia de uma instituição privada aqui na minha cidade. Eu moro no interior do estado do Rio, e sou aluna de doutorado aí da UFRJ, do Instituto de Psicologia, sou aluna do Fernando, estamos caminhando aí na reta final já do doutorado. E desde o mestrado a gente vem estudando um pouco a precarização do trabalho. No mestrado, a gente trabalhou com uma pesquisa de campo com trabalhadores terceirizados, até da instituição de ensino que eu trabalho, e agora no doutorado a gente vem aprofundando um pouco a nossa pesquisa, vem estudando aí os processos de precarização e alienação. Dá teu caderno ali. Olha, tem um microfone ligado aí, pessoal, dá uma conferida aí no microfone. Então, a gente vem estudando, além da precarização, também os processos de alienação, e a nossa pesquisa de campo está sendo com teleoperadores, né? Com trabalhadores aí no campo do telemarketing. E quando a gente pensa no trabalho, né, no conceito de trabalho, a gente sabe que não é uma expressão qualquer da vida. Nós estamos falando, né, de algo que possui uma centralidade na existência humana, porque é através do trabalho que o ser humano, que o sujeito, ele pode, né, ter uma relação com o mundo, com a natureza, interiorizando, através de uma forma de interiorização da escassez da vida material, e, ao mesmo tempo, poder estar exteriorizando de forma subjetiva os seus projetos e seus desejos, né? Então, há no trabalho, há na relação com o trabalho, muito mais do que simplesmente, né, satisfazer, então, as necessidades materiais. Há uma relação subjetiva. Não quero aqui entrar muito, né, nos conceitos psicológicos, a gente sabe que o nosso público é de várias formações, né? Nós temos colegas aqui que estão conosco neste momento, que são de outras áreas, né? Então, a gente vai tentar não entrar muito, né, no campo assim, de uma discussão psicológica, mas o sujeito ele se relaciona com o trabalho, então, buscando um sentido na sua existência, buscando se realizar através do trabalho, né? O trabalho ele ajuda, ele faz parte da construção da nossa subjetividade. O sujeito ele busca, então, se realizar através do trabalho, realizar seus desejos, realizar seus projetos, superar aquela condição de necessidade material. E a gente percebe que, na relação de trabalho capitalista,
principalmente através aí, né, dos processos de precarização e de alienação, há um estreitamento dessas possibilidades, então, de realização do trabalhador através da sua praxis, né? Há uma impossibilidade de uma livre praxis e até mesmo uma dificuldade, então, do trabalhador poder estar se realizando seus projetos, seus desejos, através da sua relação com o trabalho. Uma coisa interessante da gente estar falando, né? Às vezes a gente vê um discurso da precarização muito relacionada a esse período, né, de acumulação flexível dos últimos anos que nós temos vivido, né, esse período atual do sistema capitalista. Porém, quando a gente vai fazer um estudo um pouco mais aprofundado, a gente percebe que a precariedade, que os processos, né, de precarização, eles são intrínsecos à própria forma de organização do trabalho capitalista, né? Com a revolução industrial, nós vamos ter aí toda uma transformação das relações sociais e o próprio conceito de mercadoria, né, que Marx vai trazer lá como célula desse sistema, e nós vamos passar, né, a enxergar uma sociedade que é uma sociedade de mercadorias, e a própria força de trabalho, então, ela se torna uma mercadoria, porque devido a toda a escassez, a necessidade de subsistência, o trabalhador precisa, então, né, colocar a sua força de trabalho, vender a sua força de trabalho como uma mercadoria, e a partir desse momento, nós vamos ter ali, de forma intrínseca, né, o próprio processo de precariedade, de precarização, envoltos a essa própria constituição de trabalho. Por quê? Né? Através da necessidade do sistema, do capital, de buscar sempre pelo lucro, de buscar sempre pela mais-valia, ele precisa baratear, né, os gastos com a matéria-prima, os gastos com a força de trabalho, com os modos de produção, sempre visando o aumento da mais-valia, o aumento dos seus lucros. E sendo a força de trabalho, então, constituída em uma mercadoria, ela entra nesse pacote que precisa ser desvalorizado cada vez mais, para que possa, então, né, aumentar os lucros do capitalista. E nós vamos ter, então, ao longo da história, quando a gente vai acompanhando, várias formas de precarização que elas vão se dando ao longo dos modos de produção, né, ao longo do sistema capitalista, ao trabalhador. A precarização, ela não é algo que é estático, né? A gente percebe que, em alguns momentos, ela aumenta, em outros momentos, ela reduz, porque isso vai depender, né? Se trata de um processo, e isso vai depender da própria resistência dos trabalhadores, né? Então, nós vamos ter, em alguns momentos, aí, ao longo da história, momentos de uma intensificação dos processos de precarização, em outros momentos, talvez através das resistências e das lutas dos trabalhadores, né, de um coletivo brigando por essas condições, né, de trabalho a que eles estão expostos, conseguindo amenizar um pouco as condições precárias. Então, uma coisa assim, que eu gostaria de estar chamando a nossa atenção, né, neste momento, é que às vezes a gente individualiza essa própria noção, né, de precarização. Às vezes a gente acha que é o nosso trabalho que se encontra, né, em condições precárias, que é o nosso chefe, que é o nosso setor, que é o nosso ramo, que é esse momento social que a gente está vivendo. Mas é importante, né, que fique claro para a gente, que a gente possa enxergar essa noção de precarização de uma forma mais ampla e de uma forma intrínseca ao próprio sistema. Nós vamos ter, então, desde
os primórdios lá, né, das fábricas, os trabalhadores sendo submetidos a prolongamentos de jornadas de trabalho. Depois nós vamos ter a própria divisão do trabalho, a especialização do trabalho, nós vamos ter o controle dos tempos, né, e dos ritmos lá com o Taylorismo, né, intensificando ali as relações de trabalho. Nós vamos ter modelos gestionários, né, buscando aí a fragmentação dos coletivos, intensificação da individualidade, da briga por lugares, né, onde o trabalhador ele vê como possível de encontrar um sentido da sua própria relação subjetiva com o trabalho, muitas das vezes a adesão a esses ideais gestionários, né? A adesão a esses ideais de alta performance, né? Às quais os trabalhadores estão sendo submetidos. Então, nós percebemos que o que muda é a intensidade de precarização, né? De um ramo para o outro, de um trabalho para o outro. Quanto mais precárias, né? Quanto mais... Hoje nós temos vivido muito a questão dos laços de trabalho, né? Dos direitos, aí de uma flexibilidade nos vínculos trabalhistas, nos direitos dos trabalhadores, os trabalhadores trabalhando de forma autônoma, os trabalhadores trabalhando de forma recebendo por produção, não tendo contratos estabelecidos de trabalho, de carga horária, né? Ele precisa estar sempre disponível, sempre aberto, né, a essas novas exigências do trabalho, porque o trabalhador, dentro dessa relação de precariedade, ele tem sido colocado até mesmo como descartável, né? Tamanho o número de pessoas desempregadas, precisando de um trabalho para suprir as suas próprias necessidades de subsistência. Então, as pessoas elas vão naturalizando essas relações de trabalho, elas vão aceitando essas condições devido às próprias necessidades, né, de um emprego, de estarem trabalhando, e nós vamos percebendo que, então, esses laços, né, de trabalho, eles vão se tornando cada vez mais flexíveis, né? Cada dia que passa, a gente tem percebido, né, os trabalhos se tornando mais intenso, os baixos salários, o trabalho parcial, o trabalho repetitivo, o trabalho monótono, dificultando a esse trabalhador encontrar, né, como a gente falou lá, né, exteriorizar, encontrar nesse trabalho uma forma de realizar seus projetos e seus desejos. Alguns autores, né, o próprio Sartre vai falar, né, da serialização que acontece. O trabalhador, a classe trabalhadora, né, quando se submete a essas condições, né, das quais nós temos falado aqui, nós temos apresentado, muitas das vezes ele entra num processo serializante, de naturalizar mesmo aquelas relações, né? E devido ao enfraquecimento dos laços de reciprocidade, dos coletivos, muitas das vezes, então, ele não tem força para enfrentar, né? Para lutar contra romper, né? Com essa relação de trabalho ao qual ele está submetido. E aí, dentro de todo esse contexto, né? A gente gostaria de estar falando um pouquinho da classe de trabalhadores. Espera aí que mudou tudo aqui, meus ícones, ficaram tudo alterado aqui. E aí, pessoal, então nós vamos falar um pouquinho do trabalhador de call center. Os trabalhadores de telemarketing são a gente pode dizer assim, né, uma classe de trabalhadores recentes que no Brasil teve aí um boom de crescimento, principalmente a partir dos anos 90,
e sendo registrado em 2005, 2006, um grande boom, né, chegando a ser registrado um quantitativo de mais de 265 mil trabalhadores nessa área, e alguns pesquisadores que começaram, então, a desenvolver algumas pesquisas com essa classe de trabalhadores, né, vão detectar uma relação de trabalho altamente precarizante. Possui, né, algumas características, apesar, né, de toda a tecnologia, de todo o conhecimento, né, informacional e tecnológico com o qual eles trabalham, eles manuseiam no dia a dia, né, nesse ramo de trabalho, principalmente aqueles que trabalham como teleoperadores mesmo, né, atendentes, há uma rotatividade muito grande desses trabalhadores, né? Porque muitos não suportam as condições altamente precárias, né, e alienantes que esse tipo de trabalho apresenta para esses trabalhadores. Algumas características, né, desse modelo capitalista mais atual, né, flexível, ao qual a gente aí trouxe algumas características, depois a gente pode falar um pouco mais específico sobre isso, e também resgata, né, ao mesmo tempo, mantém algumas características ainda do trabalho taylorizado, né, com uma alta rigidez ali do trabalho prescrito, até mesmo a fala, né, há um script ao qual os trabalhadores eles precisam seguir, os atendimentos são gravados, há os coordenadores que acompanham ali o tempo todo, né, e vão ajustando a fala, o atendimento desses trabalhadores, há um controle rígido, né, de tempo e de produção, a qual é controlado o tempo de atendimento, né, de ligação ou de atendimento, o tempo, a fila de espera, né, a qual você precisa estar sempre dando conta daquela fila, que ao mesmo tempo é impossível, né, em alguns locais, tamanho fluxo de atendimentos, né, dar conta daqueles trabalhadores. Possuem também algumas características, né? Esse tipo esse ramo, né, de trabalho, ele tem preferência pelos trabalhadores jovens, oriundos das classes menos favorecidas, pertencentes, às vezes, às minorias sociais, por serem considerados, né, uma massa de trabalhadores mais fáceis de serem modeladas às formas, né, as estruturas aí gestionárias, né, deste modelo. Por quê? Né? Se a pessoa ela já teve outras experiências de trabalho, a própria tolerância dela, a forma dela de lidar, né, será uma outra forma. Pessoas de outras gerações que trabalharam sindicalizadas, elas possuem, né, um conhecimento um pouco mais amplo dos seus direitos, dos limites, né, dessa estrutura. Porém, os jovens, muitos deles submetidos à primeira relação de trabalho, são altamente, né, pressionados no dia a dia a cumprir as metas, a venderem, né, ou a resolverem os problemas ali devido ao setor ao qual eles estão submetidos, e muitos até mesmo declaram, né, palavras muito pesadas, experienciando assim um sentimento de fracasso, de incompetência, e muitos procrastinam, né, até mesmo sair do emprego, pedir demissão, por sentir que eles podem demonstrar que eles não são esse fracasso ao qual o tempo todo, né, esse modelo de trabalho passa essa impressão para eles, né? Essa categoria também de trabalho possui uma fragilidade, né, de identidade muito grande,
há uma dificuldade deles enxergarem nesse tipo de trabalho que contribuição social o trabalho deles promove para a sociedade, que contribuição social é possível, né, através do trabalho deles, que relevância aquele trabalho tem, dificultando até mesmo eles encontrarem um sentido dentro daquilo que eles produzem, né, dentro daquilo que eles fazem, porque na maioria das vezes eles precisam, então, mentir, precisam enganar, né, para poder baterem as metas, né, para poderem trazer o cliente que entregou lá, né, o serviço, precisam resgatar aquele cliente novamente, né, para o produto. E para isso eles são orientados a usarem, né, de diversas artimanhas. Um outro movimento também que a gente percebe, né, nos últimos anos é que essas empresas elas estão descentralizando, né, dos grandes centros e estão chegando ao interior. Antes a gente tinha, por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro, né, algumas empresas muito fortes aí nesse ramo, com um alto quantitativo, né, de trabalhadores, e hoje a gente percebe, por exemplo, né, cidades do interior, às vezes com 30 mil, 50 mil habitantes, estão recebendo também, né, empresas de telemarketing, oferecendo, então, né, porque a gente sabe, né, que o desemprego está grande, né, por todo lugar, no interior também não é diferente, né? As oportunidades de trabalho no interior são muito pequenas, né? Então, essas empresas elas estão chegando, sendo uma grande oportunidade, então, para o jovem, né, de 18 anos, de 20 anos, poder se inserir ao mercado de trabalho. E aí a gente observa que essas empresas, então, elas chegam ao interior oferecendo condições mais precárias ainda, né, do que o que é oferecido ao trabalhador nos centros, né, na capital. Então, a gente consegue observar, né, um movimento dessa forma. E aí, para encerrar, caminhando já, né, para encerrar um pouco a minha fala, eu gostaria de falar um pouco assim das pesquisas de campo, né, que eu fiz com trabalhadores, né, de telemarketing. Durante a nossa coleta, então, de dados, né, a gente pesquisou trabalhadores do telemarketing, não só do Rio de Janeiro, mas também do interior, aqui onde eu moro, e de outras cidades às quais a gente teve acesso, por exemplo, como Macaé, e a gente também assim, não ficou preso, né? Não fez um recorte de uma categoria, né, específica, né? Como, por exemplo, teleoperador ativo, né, ou passivo, porque nós percebemos uma alta rotatividade desse trabalhador, dificultando, né, que a gente pudesse assim, encontrar então, trabalhadores com mais de um ano, né, que ainda estivessem atuando ou que tivessem saído recentemente. Né? A gente percebe que mesmo dentro, né, desse tipo de trabalho, esse trabalho que né, por onde você adentra a empresa, né, que é como teleoperador, são os mais difíceis de se manter, são os que possuem uma maior rotatividade. E, principalmente, né, o teleoperador, né, tanto ativo quanto o passivo, são os que apresentam a maior dificuldade de conseguir, né, encontrar um sentido, de se subjetivar na sua relação com o trabalho, e acabam saindo, não suportando, ou, né, quando eles não conseguem se promover, né, para um cargo maior, para um cargo acima, eles acabam não ficando muito tempo na empresa, né? Algumas pessoas que eu consegui entrevistar, por exemplo, que estão há 10 anos na empresa, um eu entrevistei que ele está há 10 anos e outra acabou de sair, mas também teve uma carreira de 10 anos na empresa. Os que conseguem ficar são porque eles conseguem ser promovidos, né, para supervisores, para coordenadores,
e aí a gente percebe uma interiorização, então, desses ideais de alta performance da empresa, e muitas das vezes, então, eles não enxergam, né, assim, essas relações precárias às quais eles estão submetidas, né? E eles passam, né, a aderir aos desejos da empresa, aos ideais da empresa, como seus próprios desejos, né? Como uma forma de encontrar um sentido ali naquela relação com o trabalho, né? Fazendo de si mesmo, como alguns autores vão dizer, né? Uma própria mercadoria que precisa ser investida, a qual você não pode relaxar em momento nenhum, né? Você precisa o tempo todo estar se capacitando, o tempo todo está se fazendo empregável, né? Está se fazendo útil, está se fazendo polivalente, né? Dando conta das diversas demandas que se apresentam ali para você, muitas das vezes, né? Não tendo horário para sair, não tendo sábado, não tendo domingo, características próprias, né? Desse momento histórico que nós temos vivido. E uma das pessoas, né, que eu entrevistei, que me chamou assim, né, bastante atenção, né, algumas pessoas que atuam como teleoperadores, muitas delas, né, acabam desenvolvendo algum tipo de adoecimento, né? Uma das entrevistadas, ela acabou desenvolvendo alguns problemas de ansiedade, porque ela entrou na empresa, né, como uma forma de ter um trabalho, de suprir as suas necessidades básicas, né, vem de uma família, de uma condição social, assim, que encontra, né, a precariedade, né, na sua própria forma de ser. Muitos dos seus familiares trabalham com empregos autônomos, né, o pai, se eu não me engano, era pedreiro, e aí ela deixa um currículo na empresa, ela começa a trabalhar e ela vai percebendo, né, que não há espaço nessa empresa para o desenvolvimento, né, o fortalecimento dos laços de solidariedade. Há um enfoque muito grande, né, no individualismo, numa concorrência muito grande para que as pessoas alcancem as metas, há uma pressão muito grande por parte dos coordenadores, dos supervisores, e ela começa, então, a desenvolver alguns sintomas de ansiedade, né, por sentir que ela não ia dar conta daquelas metas, né, e que ela estava sujeita ao fracasso, e essa experiência, esse tipo de pensamento vão levando, então, a uma experiência, né, de algumas crises, até mesmo de ansiedade, e, ao mesmo tempo, né, durante algum tempo, ela se submete a isso, né, não enxergando como possível a possibilidade de procurar um outro trabalho, né, de sair dali, e, ao mesmo tempo, ela não queria pedir demissão pela necessidade, né, de estar trabalhando. A situação vai se agravando e chega a um ponto em que ela decide, né, que se ela não fosse demitida, que ela então chegaria ao ponto de pedir demissão, e ela se vê como alguém capaz, né, de encontrar um outro trabalho em que ela, né, pudesse ter uma relação melhor com o trabalho. Então, assim, são muitos exemplos, são muitas histórias, né, são muitas características desse tipo de trabalho, né, considerado pelos teóricos como um trabalho altamente precário, com alto índice de adoecimento físico e psíquico, né? Nós temos aí nos nossos clássicos aí, né, de pesquisas, né, do adoecimento psíquico do trabalhador, aquele texto da neurose das telefonistas, né? Então a gente vê que não é hoje, não é de hoje, né, que esse campo ele se apresenta, então, como um campo altamente, né, precário e gerador de adoecimento físico, psíquico, desgaste na vida do trabalhador, né?
Isso aí já vem se caminhando e a gente percebe, na verdade, uma grande intensificação, né, nesse momento que a gente está vivendo. Então, assim, não quero prolongar muito aqui a minha fala, né, vou passar a palavra aí para os colegas e, no segundo momento, aí a gente volta a tá discutindo mais um pouco aí algumas características. Jorge, desde já agradeço, devolvo aí a palavra. Obrigado, Viviane. Ótimo. A gente vai passar, então, agora para o segundo caso, né? O segundo painel. O André e a Raíssa vão estar agora apresentando para a gente. André Rezende e a Raíssa Isidoro vão apresentar para a gente a pesquisa com os operadores de rede. André, Raíssa, vocês estão com a palavra. Obrigado, Jorge. Boa noite. Eu sou o André e, junto com a Raíssa, vamos apresentar uma pesquisa realizada pelo nosso grupo, que tem como objetivo investigar a organização do trabalho, sentido da atividade e formas de mal-estar existentes na categoria profissional dos operadores de rede. Deixa eu só abrir os slides aqui. Diferentemente dos teleatendentes que a Viviane apresentou, que exercem sua atividade em terminais de rede, prestando serviços de telemarketing, atendimento ao consumidor, os operadores de rede trabalham na rua, realizando instalação e manutenção de redes de comunicação, sejam em vias públicas ou em residências privadas. Em nossa pesquisa, a gente partiu da premissa do crescimento do mal-estar no trabalho como um fenômeno de que o setor dos trabalhadores em telecomunicações, em particular, mostra-se especialmente atingido pelas fortes transformações tecnológicas e gerenciais potencialmente prejudiciais ao bem-estar físico e psíquico. Nosso trabalho, dessa maneira, visa a compreensão das relações entre as formas atuais de trabalho e suas relações com o sentido da atividade e as formas de mal-estar produzidas. Dessa maneira, estabelecemos como hipótese inicial de que há um crescimento das formas de mal-estar resultante dos imperativos de flexibilidade, ou melhor dizendo, inflexibilidade nas organizações atuais, principalmente aquelas em que a terceirização mostra-se como forma principal de vínculo trabalhista, como é o caso dos operadores de rede. Estresse, ler, DORT, assédio moral, depressão por esgotamento e suicídio. Essas são algumas das formas do mal-estar vividas no trabalho contemporâneo. Em julgamento histórico, executivos da France Telecom foram acusados pelo suicídio de 35 funcionários. Os CEOs são acusados de promover um sistema de assédio moral institucionalizado, que teria como objetivo forçar funcionários a pedirem demissão. Um documento do governo francês revelou a existência de 500 suicídios por ano ligados ao trabalho, além de 1 a cada 5 assalariados declararem sofrer de distúrbios emocionais ligados ao estresse no trabalho e 17% da população assalariada declarar-se objeto de assédio moral no trabalho. Em 2010, o governo japonês reconheceu publicamente que a razão fundamental do aumento de suicídios e depressões no país estava relacionado às mudanças econômicas do trabalho. Essas imagens ilustram a cultura no Japão do inemuri. Cair de sono por exaustão de tanto trabalhar não é visto apenas como algo normal, mas como um sinal honroso de dedicação ao trabalho. No Brasil, o mal-estar no trabalho não é diferente. A Superintendência Regional do Trabalho e do Emprego de São Paulo relata que, desde 2004, a média de denúncias por assédio moral nas empresas vem aumentando de 30% a 40% por ano.
Uma pesquisa com 400 associados do Sindicato dos Trabalhadores Químicos e Plásticos de São Paulo, em 2010, revelou que cerca de 71% dos entrevistados declararam que não sentir prazer no exercício de seu trabalho, como sentiam antes, e 27% disseram ter ideias suicidas relacionadas ao trabalho. No setor de abate de aves, suínos e bovinos, vem passando por uma aceleração do trabalho extrema nos últimos anos. Redução do tempo de abate e desossa em quase a metade do que era praticado há 10 anos atrás. Aceleração do ritmo da esteira e dos movimentos, aumento da pressão da chefia imediata para cumprir as metas diárias de abate, temperaturas dentro dos frigoríficos bem abaixo do indicado. Todo esse conjunto de fatores tem levado a uma verdadeira epidemia de problemas de saúde nesse setor. Segundo o Ministério Público, os riscos de acidentes e adoecimento nos trabalhadores desse setor vêm crescendo, razão pela qual encontram-se 3 vezes mais transtornos mentais e DORTs do que na média das demais categorias dos trabalhadores brasileiros. No setor bancário, dados indicam que o índice de afastamento dos funcionários do setor para tratamento médico em um dos maiores bancos públicos do país, entre 95 e 2008, deveu-se principalmente às DORTs e transtornos mentais. Dados indicam uma tentativa de suicídio a cada 2 dias entre profissionais do setor, atingindo principalmente aqueles com mais de 45 anos de idade. A imagem que vocês estão vendo representa a campanha Não Sofra Sozinho, da Federação Nacional de Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal, visando a prevenção ao adoecimento mental no trabalho. Ao nos aproximarmos do mal-estar específico dos trabalhadores de telecomunicações no Brasil, observamos que essa categoria agrega 1 milhão de trabalhadores. Esse setor é marcado por uma profunda reestruturação técnica e organizacional das últimas décadas. A implantação das novas tecnologias digitais tem produzido uma aceleração da atividade, um controle da produtividade mais eficaz e uma perda da autonomia na atividade tem se mostrado extremamente danosa ao bem-estar físico e psíquico dos trabalhadores. No eixo central dessas transformações está o imperativo da flexibilização, que foi descrito por Ricardo Antunes, um especialista da área. A flexibilização pode ser entendida como a liberdade da empresa para desempregar trabalhadores, sem penalidades, quando a produção e as vendas diminuem. Liberdade sempre para a empresa, para reduzir o horário de trabalho ou de recorrer a mais horas de trabalho. Possibilidade de subdividir a jornada de trabalho em dias e semanas, segundo a conveniência das empresas. A flexibilização é uma imposição à força de trabalho para que sejam aceitos salários reais, mais baixos e em piores condições. O imperativo da flexibilidade representa a realidade do campo de trabalho das empresas do setor de telecomunicação, composto fundamentalmente por empresas terceirizadas, com predomínio de um trabalho extremamente precário, temporário e fortemente explorado. Observa-se regularmente organizações do trabalho com alta rotatividade de funcionários, atividades com grande pressão de tempo, controle rígido, baixa autonomia, alta carga de trabalho em função das pressões por metas, salários variáveis em função dos incentivos e premiação por produção e condições precárias de higiene. Falando um pouco sobre pressupostos teóricos, para Marx, no sistema capitalista, as formas de artesania existentes, ou techné, sofrem progressivamente uma negação em favor de formas de trabalho abstrato. Convém explicar o que é techné, que está na raiz de arte ou artesania. Vem do grego, que significa fabricar, produzir, construir. É síntese movente permanente, tendo no possível seu verdadeiro campo prático, ou seja, naquilo que em si mesmo poderia ou não ser feito, ou ser feito de outra maneira. Consiste no fazer humano criador face a alternativas. É síntese constante entre os hábitos e aquilo que está por fazer.
As formas de artesania presentes na Tecne, nas diversas profissões e ofícios, sofrem ao longo do processo histórico capitalista uma abstração de suas características reais, sensíveis e singulares, passando a ser definidas a partir da razão entre quantidade produtiva e tempo produtivo, com seu valor expresso essencialmente em termos de dinheiro ou salário. Roberto Kurz sintetiza esse pensamento dizendo: os homens, antes de qualquer determinação concreta e substancial, transformam-se em mônadas do dispêndio de força de trabalho abstrato. O valor do trabalho é dado pelo seu valor enquanto mercadoria, ou seja, pelo preço pago por uma tal capacidade produtiva humana dentro de um mercado autorregulado pelo sistema de ofertas e demanda. O trabalho vale pelo seu valor de troca no âmbito do mercado concorrencial e por sua capacidade produtiva em um número preciso de horas, revelando-se a segundo plano tudo aquilo que pode referir-se a um sentido existencial, a um valor social e a formas de artesania não prescritas pelo trabalho abstrato. Um novo imaginário social, o burguês, torna-se, a partir de então, cada vez mais dominante na nova sociedade que se instituiu sobre essas bases. O mercado passa a ser, assim, não somente um lugar real onde o sistema autorregulado de oferta e demanda se institui, mas também um lugar imaginário que passa a regular as novas formas de ser social. Tempo é dinheiro, é a máxima de Benjamin Franklin. O trabalho vale pelo seu valor de troca no mercado e se destina a produzir mercadorias que consigam ser vendidas no mercado. Saber vender-se e saber vender impõem-se, assim como imperativos sociais. Surge, portanto, o homem calculador e competitivo, reivindicando pela nova racionalidade econômica como destino natural a toda a humanidade evoluída. É preciso calcular e otimizar o tempo, calcular os recursos para evitar desperdícios e ter um diferencial competitivo para não ser aniquilado pela concorrência. E dessa maneira, fazer do dinheiro mais dinheiro. A partir dos anos 80, o neoliberalismo, baseado no monetarismo econômico de Milton Friedman, será a resposta doutrinária para novas formas de acumulação, com a especificidade dada ao papel das finanças e ao mercado de papéis. A terceirização, a flexibilização e o ideal de capital humano irão revolucionar as formas de trabalho abstrato. Por fim, uma nova reengenharia tecnológica e organizacional irá mudar profundamente a organização do espaço dentro da fábrica e o tempo produtivo. Dentro desse conjunto de transformações, o trabalho abstrato sofrerá modificações profundas e que aprofundarão a aniquilação ou empobrecerão a técnica existente nas diversas profissões e ofícios. O Partido Conservador da Margaret Thatcher, que vocês estão vendo aqui, ao chegar ao poder em 79, foi um dos responsáveis pela implementação das reformas ultraliberais, que depois serão seguidas por todo o mundo capitalista industrializado. A nova agenda, em oposição ao trabalhismo até então predominante no solo inglês, contemplava como principais pontos privatização praticamente de todas as empresas estatais, a redução, ou se possível, a extinção do capital produtivo estatal, uma legislação fortemente desregulamentadora das condições de trabalho e flexibilização dos direitos sociais. 10 anos depois, em 89, economistas americanos formulam 10 princípios que visaram retomar o crescimento dos países da América Latina, a partir de um modelo mais aberto e liberalizado. O chamado Consenso de Washington, a nova ordem social e econômica, deveria se basear-se em 10 princípios: disciplina monetária, reorganização das despesas públicas e reforma fiscal, liberalização financeira, adoção de uma taxa de câmbio única e competitiva, liberalização das trocas econômicas, eliminação das barreiras alfandegárias ao investimento do capital estrangeiro, privatização das empresas públicas, desregulamentação no mercado para garantir a eliminação das barreiras de entrada e saída dos capitais e segurança aos direitos de propriedade. Ou seja, um conjunto de medidas que visaram sanar a dívida com um severo ajuste fiscal,
transformar o papel do Estado em um agente viabilizador do livre fluxo de capitais e promover uma radical desregulamentação e flexibilização do trabalho para baixar seu custo e aumentar sua produtividade. O trabalho abstrato, portanto, passa por uma desregulamentação, uma flexibilização e, por fim, é submetida à lógica das novas formas de gestão. A desregulamentação e a flexibilização dizem respeito à parte legal, isto é, a criação de novas formas de contrato com caráter temporário, ou ainda, a criação da categoria autoempreendedor, a partir da qual um trabalhador torna-se a sua própria empresa, como os entregadores que vocês estão vendo aqui. A flexibilização diz respeito também à utilização da terceirização como nova forma de abaixar os custos do trabalho abstrato. A tendência passa a ser do enxugamento das empresas, onde uma empresa-mãe ocupa o lugar central desenvolvendo a atividade fim da empresa, montadoras de automóveis, por exemplo, enquanto que todo o resto são atividades realizadas por empresas terceirizadas, empregadoras a tempo parcial, com utilização de mão de obra desregulamentada. Dessa maneira, o conjunto de princípios privatistas liberais tem levado o trabalho abstrato a ser menos coletivista e mais individualizado, mais desregulamentado e com menos proteções sociais e ainda mais flexibilizado em termos de horários, metas e tarefas. O individualismo severo, a instabilidade, a falta de mediações sociais e a hiperatividade produtiva formam, assim, as características do trabalho abstrato nos dias atuais. Como consequência do predomínio do trabalho abstrato sobre outras formas de artesania, temos esvaziamento subjetivo, com o sujeito se experimentando cada vez mais despossuídos de forma de ser singulares, para além do trabalho como mercadoria. Tal esvaziamento manifesta-se por múltiplas formas de mal-estar e adoecimento vividos pelos trabalhadores, caracterizando-se uma situação paradoxal entre um sentido existencialmente desejável em oposição a uma lógica de trabalho desobjetivante. A música Capitão de Indústria, que vocês veem aqui, do Paralamas do Sucesso, e o filme Arábia, de 2017, revelam esse mal-estar. E para encerrar a minha parte, eu vou ler um trecho do Capital, de Marx, que apesar de ter sido escrito no século XIX, parece ser mais atual do que nunca na tarefa de retratar o mal-estar do trabalhador contemporâneo. O que então constitui a alienação do trabalho? Primeiramente, o fato de o trabalho ser externo ao trabalhador, isto é, não pertencer à sua essência em seu trabalho. Portanto, ele não se afirma, mas se nega. Não se sente feliz, mas infeliz. Não desenvolve livremente sua energia física e mental, mas mortifica seu corpo e arruína sua mente. O trabalhador, portanto, só se sente ele mesmo fora do trabalho. No trabalho, sente-se estranho. Sente-se à vontade quando não está trabalhando, o que não acontece quando está trabalhando. Portanto, seu trabalho não é voluntário, mas algo a que ele é obrigado. É um trabalho forçado. Não é, por seguinte, a satisfação de uma necessidade. É meramente um meio de satisfazer as suas necessidades fora dele. Sua natureza estranha evidencia-se claramente no fato de que, quando não existe uma obrigatoriedade física ou qualquer outro tipo de obrigação, o trabalho é evitado como se fosse uma doença. O trabalho exterior, da qual o homem se aliena, é um trabalho de autossacrifício ou de mortificação. Por fim, a natureza externa do trabalho para o operário se evidencia no fato de o trabalho não ser de quem trabalha, mas de outro, de não pertencer a ele, mas ele pertencer ao trabalho. Com isso, o homem, operário, não se sente mais livre, a não ser em suas funções animais, comer, beber, procriar, ou quando muito, em sua moradia e com sua relação às suas próprias roupas. Em suas funções humanas, ele se sente, portanto, apenas como um animal. O que é animal torna-se humano, e o que é humano torna-se animal.
Agora eu vou passar para a Raíssa, para ela continuar falando de nossa pesquisa em termos práticos. Boa noite. Obrigada, André. Eu sou a Raíssa, gente. Eu vou continuar apresentando aqui. Só vou colocar para compartilhar a tela. Tá todo mundo vendo aí? Sim, Raíssa. Tá, obrigada. Então, eu vou começar. Então, eu vou falar agora sobre a metodologia que a gente usou na nossa pesquisa. Nós utilizamos uma descrição e análise de fontes documentais e empíricas. Nós analisamos as CATs, que são comunicações de acidentes de trabalho dos últimos 10 anos. Nós também analisamos notícias do Jornal do Sintel, que é o Sindicato dos Trabalhadores em Telecomunicações, e nós também realizamos entrevistas semi-estruturadas com operadores de rede lá nesse sindicato. Aqui, né, são imagens para ilustrar o Sintel. Um pouco sobre os resultados que nós encontramos. Em relação às CATs, o que nós encontramos ilustra muito o que nós percebemos na literatura também, nas nossas fontes nas nossas outras fontes de pesquisa, que os riscos de acidente nessa categoria são riscos inerentes à própria ocupação de operador de rede, justamente por ser uma profissão que é desempenhada em grandes alturas, às vezes mais de 12 metros de altura, uma profissão de força bruta, que carrega muito peso, que utiliza de muitos veículos para locomoção por diversos pontos da cidade, que eles precisam subir muitas escadas em muitas alturas, eles estão em contatos com fios, então eles têm risco de tomar choque. Então, a maioria das ocorrências envolviam acidentes pelos próprios meios de trabalho, como quedas de escadas, impactos de veículos, lesões com ferramentas e materiais, por exemplo, e por excesso ou sobrecarga de trabalho. Então, aqui a gente entende que ser um operador de rede é lidar diariamente no cotidiano de trabalho com esse risco de morte, um risco à própria vida. E como que esse também é um processo que culmina nesse mal-estar no trabalho que a gente está falando aqui. Aqui é um gráfico para exemplificar o que eu estava falando. Então, aqui a gente pode ver que os maiores fatores de risco, né, são os meios de trabalho, como eu já disse, que seriam batidas, impactos de veículo, queda de escada, ferramentas e materiais, e depois inerentes ao trabalho, que seriam quedas sem diferenças de nível, e impactos excluindo os impactos de veículos. Quando a gente foi analisar as notícias dos jornais do Sintel, a gente dividiu em, se não me engano, 4 aspectos para melhor análise. Então, eu vou falar agora sobre os aspectos macroeconômicos. O que a gente viu bastante ao longo do jornal é um aprofundamento da precarização nas condições e na organização do trabalho, à medida em que há um aprofundamento da terceirização e de políticas neoliberais, como o André citou. A reforma da Previdência, a reforma trabalhista e muitas ações do Bolsonaro nesse governo, como PECs e medidas provisórias, culminaram em prejuízos reais no cotidiano dos trabalhadores, né, nas condições do trabalho dentro da profissão, com perdas de direito, perdas de benefícios, redução dos salários e tudo mais que já foi citado aqui. Aqui dá uma ilustração do jornal, as notícias, não a terceirização.
E aí, agora falando sobre a organização do trabalho, como eu falei, a precarização tem efeito prático no cotidiano desses trabalhadores. Eram muito recorrentes notícias relativas a acidentes de trabalho e segurança, porque a segurança também no trabalho é uma coisa que tem muita falta também, às vezes, e os acidentes são muito recorrentes, como eu já falei. E também o que apareceu muito eram muitos casos de assédio moral na categoria. Em relação aos aspectos microeconômicos, o que aparecia muito eram reivindicações dos trabalhadores sobre reajuste salarial, que o reajuste tinha uma data para acontecer, mas não acontecia. Então, os trabalhadores, juntamente com o sindicato, tinham que ficar numa luta intensa, conversando com a empresa, tentando chegar a um acordo que não acontecia. Então, eu acho também importante marcar, né, quanto que esses trabalhadores também lutam cotidianamente pelos seus direitos. E também reivindicações relativas a benefícios atrasados, defasados, reduzidos ou inexistentes, e também reclamações sobre a auditoria do banco de horas. Analisando o nível de emprego, a gente percebeu que essas empresas utilizavam muito de demissões, de forma sistemática de demissões em massa como recurso para reduzir custos, que como o André falou, a Viviane falou um pouco também, a gente sabe que é uma característica das políticas neoliberais reduzir custos de toda forma para aumentar a produtividade. E as demissões também muitas vezes eram utilizadas como punição ou como ameaça, até mesmo para desmobilizar o sindicato e os trabalhadores. E também um alarme quanto ao aumento no nível de desemprego em função das reformas trabalhistas. Nossa outra metodologia de pesquisa foi as entrevistas com os operadores. A gente realizou entrevista com 15 operadores de rede que foram entrevistados lá no Sintel em condições de homologação da demissão. De uma forma geral, o que a gente descobriu corroborou muito com o que a gente encontrou também na literatura e nas nossas outras fontes documentais, como as CATs e os jornais, que é que o risco de acidente é intrínseco à categoria, como eu já citei, uma intensa instrumentalização e tecnologização do trabalho na categoria, como o André também falou, as empresas e essa área tem sido bastante automatizada, e exigindo também uma especialização e qualificação muito maior do que exigia alguns anos atrás. A flexibilização do trabalho, como o André falou, com banco de horas e remuneração variável, né, que a flexibilização e a desregulamentação diz respeito a essa parte legal, a perda de direitos, e um trabalho marcado por metas e horários em nível alto de produtividade exigido, além das demissões em massa, do enxugamento dos salários, que a gente pôde também perceber que os salários eles diminuíram muito de uns anos para cá, que também é uma característica das políticas neoliberais, e uma alta rotatividade no setor justamente por essas condições de trabalho. Agora eu vou citar algumas entrevistas que, dentre as 15 que a gente fez, se destacaram mais. A entrevista do Eduardo, ela é muito interessante porque ela marca uma transformação geracional, né? Porque o Eduardo, ele tem 62 anos, ele estava prestes a se aposentar na época que a entrevista aconteceu. Então, ele se iniciou no ramo de telecomunicações há 42 anos, na Telerge. Ele personifica essa relação capital-trabalho. E o interessante é que ele vem de um momento histórico do declínio do Fordismo, que era uma época que tinha bastante benefícios, o welfare state e tudo mais. Então, ele personifica essa transformação histórica e geracional. Então, ele viu o setor das telecomunicações passar por muitas transformações, uma privatização e a terceirização. Então, ao contrário de muitos jovens que ingressam nessa profissão atualmente,
que estão acostumados com a precarização e muitas vezes aceitam esse trabalho precarizado por não ter uma outra opção, o Eduardo, ele tem a consciência desse processo histórico de precarização que foi acontecendo, que foi a redução salarial, a sobrecarga e a pressão por eficiência. Em relação à redução salarial, eu acho interessante falar que na entrevista dele ele disse que no início, né, há uns anos atrás, ele já chegou a ganhar o equivalente a 5 salários mínimos. E quando ele se aposentou, ano passado, quando a gente entrevistou ele em 2019, ele estava recebendo o equivalente a 1 salário mínimo e meio. Então, a gente consegue ver como que realmente esse salário teve um enxugamento. Um estresse agudo, devido à grande cobrança no trabalho, que levou ele, inclusive, a desenvolvimento de diabetes, e ele também demonstra pessimismo quanto ao futuro da categoria, justamente por conta dessa automatização e desse enxugamento de salários. Aqui eu vou citar uma parte do relato dele, que ele fala: eu fiquei diabético por causa disso, por causa de estresse no trabalho, por causa das pressões. 2 meses depois eu passei mal, comecei a sentir umas pontadas, levei uns 2 dias para ir no médico. Aí fui para o médico, cheguei lá e fiquei internado 8 dias. Por quê? Por conta do estresse. E aqui ele fala, né? Na minha época, eu ainda podia dizer que foi uma época boa, mas eu sabia que para frente ia se tornar bem complicado. E na entrevista dele é interessante que ele menciona uma conversa com um trabalhador jovem, né, que tinha acabado de entrar, e ele fala para esse trabalhador: continue estudando, se especialize em internet. E ele falou: ultimamente, realmente, se você não tiver essa especialização e estudar muito, é muito difícil você conseguir trabalhar nessa área. Agora eu vou falar sobre o caso do Bruno, que a gente caracterizou como trabalho e como necessidade. O caso do Bruno é diferente do caso do Eduardo, porque ele é um jovem, ele trabalha com ele tem 21 anos, e esse trabalho para ele como operador de rede está na dimensão da necessidade, de escapar da dimensão material. Desde criança, ele teve o sonho, ele gostava muito de desenhar, então ele tem um sonho de seguir a carreira de tatuador. Então, o trabalho para ele como operador de rede é um meio temporário para conseguir alcançar esse desejo. Então, o caso dele evidencia essa tensão entre o desejo e esse trabalho por necessidade e escassez. E aí eu acho interessante falar que o sofrimento do Bruno já começa justamente por ele ter esse desejo por artesania, por certa arte, por criação, que é até o que o André falou, né? Seria esse trabalho como tecnia, como artesania. Mas só que nesse cotidiano do trabalho dele, como da praxis mesmo do trabalho dele como operador, toda essa criação, essa artesania é bloqueada e é perdida. Então, o sujeito vai tendo como se fosse um embotamento mesmo subjetivo, uma impossibilidade de realização desse desejo. Então, ao contrário desse desejo dele de artesania, que seria como tatuador um trabalho que carrega um sentido existencial para ele, que o trabalho como tecnê seria isso: através do trabalho, à medida que eu faço esse trabalho, eu também me faço. Então, ao contrário dessa dimensão constitutiva do humano, o que ele acaba tendo que dar é um trabalho com uma rotina bastante repetitiva, como ele vai citar, um trabalho de força bruta, com uma rotina desgastante e cansativa, e ainda com riscos de vida, e com muita cobrança de metas e horários, ameaça constante de desemprego, alta exigência de produtividade. E, como eu falei, não é um trabalho marcado por uma dimensão criativa, não confere a ele nenhum sentido existencial. Então, esse trabalho, ele inviabiliza esse desejo. O trabalho abstrato, como o André falou, né, ele inviabiliza o desejo do sujeito, ele empobrece esse sujeito, ele faz com que ele perca esse sentido existencial. Agora, aqui eu vou citar um relato dele, só para ilustrar o que ele falou sobre essa
rotina muito repetitiva, né? Isso aqui é muito grande, não vou ler tudo, mas já dá para entender um pouco o que ele fala. Aí você pega o cabo, ia para o local para passar o cabo. Aí chegava lá, tinha árvore no meio do bagulho e tem que passar uma máquina de 30 quilos. Você tem que subir nas costas com a máquina de 30 quilos para dar pro cara. Isso você tá, sei lá, 12 metros do chão, tá ligado? Aí tu sobe com a máquina nas costas, é sinistro. Aí tu sobe e entrega lá pro cara e o cara abre a máquina, bota o cabo, a máquina vem trançando o cabo na rede para prender na rede com arame. Aí eu vou pular um pouco, aí ele fala, aí tu vai, roda a escada, sobe, tenta desprender a máquina, aí tu tira a máquina, desce a máquina pro cara, aí o cara vai lá e bota a máquina. Então, eu acho que esse relato dele demonstra muito isso, né? Essa característica robótica da atividade. É uma atividade em si, não é um trabalho né, que implica o sujeito na criação. E aí, outra coisa também que vai caracterizar esse mal-estar do Bruno, que eu vou desenvolvendo aqui, é que em um certo momento ele vê um colega de trabalho dele sofrendo um acidente, se não me engano foi um choque no fio, né, no cabo de rede, e aí nesse momento, por ele desempenhar o mesmo trabalho, ele pensa, isso pode acontecer comigo a qualquer momento, justamente pelo risco, como eu falei, esse é intrínseco à categoria, só de estar trabalhando você já está correndo esse risco. Então, acho que a partir desse momento, esse trabalho começa a configurar mais ainda esse sofrimento psíquico dele, por se apresentar a todos os dias ali, quando ele chega para o trabalho, se deparar com esse trabalho como sendo um risco de vida, né, que pode aniquilar ele, que pode aniquilar esse desejo de realização que ele tem. E aí, na verdade, tudo piora quando ele mesmo sofre um acidente, que eu vou falar um pouco sobre o relato. Foi quando eu tive um acidente, a escada caiu, sabe? E eu fiquei pendurado. Aí, depois que eu fiquei pendurado e tal, ficava encostando. Eu ia e encostava na rede e tomava um choque. Aí eu, ficava me equilibrando para não encostar, mas às vezes eu encostava ainda e tomava um choque pendurado. Isso ficou na minha cabeça, foi bem marcante. Então, depois desse acidente, além de toda essa questão do empobrecimento subjetivo, do bloqueio da realização subjetiva, ele ainda teve esse acidente e que culminou no desenvolvimento de transtorno de estresse pós-traumático. E que eu acho também que esse caso do Bruno e do colega de trabalho que eu contei exemplifica muito como que até a Cátia também exemplificou como que esses acidentes são realmente muito frequentes dentro dessa categoria e fazem realmente parte do cotidiano desses trabalhadores. Agora eu vou falar da entrevista do Sebastião. O caso do Sebastião é muito diferente dos outros casos que a gente citou, porque diferente dos outros, ele não estava lá ou porque ele acabou entrando nesse ramo ou somente como uma forma de subsistência. Ele realmente almejou essa profissão. Então, esse fazer profissional para ele era atravessado por um sentido, o de ser aquele que se almeja. Então, esse trabalho era o que possibilitava a ele se tornar esse Sebastião que ele desejava ser. Aí aqui até tem uma parte que ele fala, eu sabia fazer, subir o sinal, essa era a minha alegria. Aí embaixo aqui ele também fala, eu amava o que eu fazia, nossa, eu amava. Então ele realmente amava muito a profissão dele. Só que tudo isso mudou a partir da automatização que teve na empresa. A partir dessa automatização, que é o que ele chamava de clique, as ordens de serviço passaram a chegar para um aparelho eletrônico. Então, o que ele sentiu foi muito a perda da autonomia. E aí ele também vai falar, né? Ele também ele não estava conseguindo realizar o trabalho de forma satisfatória por não saber lidar com as exigências tecnológicas que haviam sido agora recentemente implementadas no cargo. O banco de horas também passou a ser contado de uma forma eletrônica, então a carga de trabalho aumentou e o salário diminuiu, houve enxugamento de salário.
Então, tudo isso fez com que o trabalho que antes para ele era um prazer, uma forma de realização, passasse a ser apenas uma obrigação dura e pesada, causando mal-estar psicológico e físico. Então, esse caso dele exemplifica muito essa tensão entre esse trabalho como tecnê e esse trabalho como abstrato, que vai ocasionar nesse sentimento de mal-estar psíquico e físico. Então, com tudo isso, como a gente falou, né, há um empobrecimento do sujeito, há uma dessubjetivação do sujeito. No trabalho abstrato, muito pelo contrário, né, o que ocorre não é aquilo agregando a vida do sujeito, mas muito pelo contrário, aquilo empobrece o sujeito, aquilo vai amassando o sujeito, vai alienando o sujeito, de forma que ele vai adoecendo. Então, a partir disso, ele fala que ele sente que ele foi ficando louco, ele desenvolve problemas no estômago, ele começa a ter crise de ansiedade, depressão e estresse, ele passou a ter brigas em casa e no trabalho, ao ponto dele ter um adoecimento psíquico, ter que ser afastado do trabalho e ter que ser medicalizado. Então, aqui falando sobre, né, algumas falas dele, ele falando, entrou um tal de clique, um aparelhinho lá, então a administração mudou toda. Então, mudou assim, do bom para o péssimo. Eu comecei a ficar até meio doido. Eu fiquei um mês afastado para psiquiatria. É um aplicativo que joga as ordens de serviço para você. A central joga para você automático. Então, vai ser 5, 6 instalações no dia, sendo que dependendo da quantidade de pontos que tem na sua casa, é uma só e olhe lá. Eu acho essa frase interessante porque antes ele fazia uma instalação no dia, porque realmente, às vezes, uma instalação ocupava um dia inteiro de trabalho, agora com esse clique, com essa automatização, ele tinha que fazer 5 a 6 instalações somente no dia, então isso mostra, né, essa sobrecarga de trabalho que ocorreu, além dele perder a autonomia completamente e estar 100% vigiado pela central na empresa. Aí aqui nesse trecho ele também fala sobre como que ele começou a ter que se movimentar intensamente de um canto a outro na cidade, ele tá no Joá, daí te joga pro recreio, daí ele ia pra Barra, e aí depois ele falava, daqui você vinha pra cá, que ia pra lá, essa doideira, entendeu? Isso foi me deixando doido. Aí, para mim, foi acabando, entendeu? Hoje em dia, a área de telecom, que nem eu sempre falo lá, vai virar uma rotatividade, vai virar um telemarketing, infelizmente. Eu amava o que eu fazia, nossa, eu amava. E aí, sobre o banco de horas, né, ele fala, a rotina de trabalho também é uma coisa que acabou. Entrou o banco de horas e assim a empresa rouba você, tipo assim, nossa senhora, um absurdo. Você pega 8 e vai até às 17, mas trabalha sábado, agora trabalha todos os domingos, vai desestimulando a gente. E aí, sobre esse sofrimento psíquico que ele teve, né, as manifestações no corpo, ele fala, devido ao estresse do trabalho, eu ficava com isso aqui pegando fogo, doidinho. Nascia assim, uma coisa na minha pele, um estresse, coçava, eu ficava maluco. Não estava aguentando não estava ficando doido. O psiquiatra, que só de conversar comigo, falou assim, cara, você tem que se afastar, você vai ficar doido. Toma aqui uns dias, aí volta aqui. Isso aí você não é o primeiro, não. São vários técnicos de telecom que adquirem doença braba. Aí, se você não se cuidar... E tem também uma frase que eu esqueci de colocar, mas que ele fala que antes ele também ganhava muito mais, e agora o salário também diminui muito. Então, tudo isso vai gerando esse sofrimento psíquico e mal-estar no trabalho que a gente está relatando aqui. Aí agora, para concluir tudo que nós falamos, nossa análise mostra um crescente mal-estar no trabalho dos operadores de rede. Também mostra esse paradoxo entre a possibilidade de uma vida desejável e a lógica do trabalho contemporâneo dessubjetivante. O sofrimento físico e psíquico, doenças relacionadas ao trabalho, como depressão por esgotamento, estresse, burnout, ansiedade generalizada. A terceirização como forma fundamental do capitalismo neoliberal e sua íntima relação com as transformações subjetivas que tendem a empobrecer os sujeitos em suas múltiplas dimensões, e esse esvaziamento subjetivo,
que é essa dessubjetivação, né, no trabalho contemporâneo, empobrecimento existencial. O sujeito se vê despossuído de formas de ser além do trabalho como mercadoria. E a vida também que é ocupada pelo tempo produtivo em detrimento de outras formas de ser no tempo. Como até a música que o André falou, né? A pessoa só trabalha. E assim, o que eu acho também que toda a nossa pesquisa e todas as entrevistas também que eu trouxe exemplificam é essa precarização que é cada vez maior e presente nas formas atuais de trabalho e também como que esse trabalho abstrato vai produzindo uma alienação do sujeito ao nível subjetivo e também não só subjetivo, como social, né? Retira a noção de classe, de luta, desmobiliza os sindicatos. Então, é isso. Aqui são um pouco das nossas referências. Obrigada. Obrigado, Raíssa. Obrigado, André. A gente vai começar, então, a segunda parte. Vamos aproveitar, então, essa segunda parte para a gente estar fazendo as nossas considerações, pontuações, trocas. E aí, o que eu vou pedir? Mesmo esquema que a gente fez na semana passada, as pessoas podem se inscrever lá no chat, e eu vou dando a vez conforme a ordem. Pode escrever no chat, se preferir também, se sentir mais à vontade de escrever a pergunta no chat e direcionar, né, para o painel que quer fazer a pergunta. Aí fica a critério. Eu gostaria que a gente se inscrevesse, quem quisesse se inscrever já colocasse lá no chat e a gente já vai dando a palavra. Eu já estou fazendo... Osana quer se inscrever, é isso? Isso, Jorge. Então, já está inscrito e já pode falar. E os demais que quiserem se inscrever após a Osana para perguntar, considerações ou qualquer outra coisa nessa segunda parte, já vai escrevendo lá no chat que eu vou anotando a ordem. Pode falar, Osana. Eu queria entender um pouquinho mais sobre a questão do banco de horas, que eles mostraram ali o relato, né, dele entendendo o banco de horas como uma forma de ser roubado. E eu queria compreender melhor como que essa apropriação do tempo se passa a partir do banco de horas. A pergunta é para o André e para a Raíssa, né? Isso. Tá, André e Raíssa entenderam a questão? Quer falar, André? Pode falar, eu. Tá. Então, eu não sei exatamente se o que ocorre, né, é um roubo das horas. O que o Sebastião, que é o que mais falou do banco de horas, vai relatar, é que antes ele tinha, que eu acho que é o ponto principal, é a perda de autonomia através dessa automatização. Porque o que ele falava era assim, às vezes eu trabalhava 1 hora, 2 horas mais tarde, todos os dias da semana, para eu não ter que trabalhar no domingo, no sábado, fim de semana, né? E é o que ele falou, que através dessa automatização ele não tinha mais isso, ele não tinha como mais ter esse controle. Às vezes, se ele trabalhava mais, mesmo assim, no outro dia ele tinha que trabalhar. Então, assim, eu não sei muito como que era nessa experiência do Sebastião, além do que ele relatou. Mas pelo que ele relatou, eu entendi que é isso. Ele não entendia muito o que estava acontecendo com a própria vida, com a própria prática do trabalho, justamente porque ele tinha, até por ser um pouco mais velho, ele não conseguiu se adequar a essa automatização. Então, eu acho que é isso. Ele não entendia o que estava acontecendo, então é essa perda da autonomia que ele tinha no trabalho. Não é só uma questão assim, de ser roubada, não, assim, práticos, né? Esse sentimento que o trabalhador tem. André, Oi. Desculpa, está dando algum eco aí no seu... Eu acho que a Raíssa está ligada. É da Raíssa? Pronto, melhorou. Pode falar, desculpa. Esse sentimento, né, de que o sentido da atividade, ele vem de fora, né? E, assim,
na questão do banco de horas, não é só uma questão subjetiva, né, uma questão do sentido da própria atividade que vem de fora, mas objetivamente o trabalho é controlado externamente, né? Ele não é dono mais do trabalho dele, né? Ele trabalha em função de algo, e esse algo é uma caixa preta, né? Eles se referem sempre a um equipamento e eles não têm acesso, assim, geralmente esses sistemas eles estão informatizados, antigamente ainda tinha um cartão de ponto, né? Você ia lá, tinha um registro. Hoje em dia, o trabalhador, muitas vezes, ele só vê no final do mês, ele não tem um acesso diário a isso. Isso gera um sofrimento psíquico bem grande. E eu acho também que, além disso, quando a gente estava analisando, né, as notícias, foi muito recorrente a questão de a empresa, às vezes, exigir que os trabalhadores trabalhassem mais horas. Teve casos de até 18 horas de trabalho. Então, eu também entendo que seja um sentimento em relação a isso. Que se você realmente estiver trabalhando mais ou a empresa estiver usando de alguma coisa desse sentido, ele não tem nenhum controle, nenhum acesso. É um roubo mesmo da atividade, da autonomia. O banco de horas existe, mas ele não sabe o saldo, né? Exatamente. Fazer uma comparação com os trabalhadores de plataforma, né? Por exemplo, quem trabalha com Uber ou os entregadores, né? Eles sofrem problemas semelhantes, né? Porque muitas vezes o valor que é contabilizado no final é feito por um algoritmo, né? Ele pode ir lá reclamar no chat, mas no final ele não tem o controle daquilo. Ele está completamente à mercê de um sistema, né? Esse sistema que tá além, que é impessoal, né? Não tem com quem ele falar, né? Ele vai falar sempre com um atendente que vai ter uma resposta automática e ele fica de mãos atadas. Beleza. A Yasmin também pediu a fala. Yasmin, você está aí? Estou aqui, vocês me ouvem? Sim, pode falar, a palavra está com você. Obrigada. Então, não sei se vocês têm alguma discussão sobre o trabalho escravo contemporâneo, mas eu fico pensando, né, qual a relação com os limites, né? Quando o trabalho, que vocês falaram, o trabalho altamente precário, né? Quando esse trabalho altamente precário vira condição degradante de trabalho, que é uma característica do trabalho escravo contemporâneo, né? Vocês conseguem ver essas experiências, né, de sofrimento, de degradação do trabalho, de alta precarização, como também degradação, que é uma característica do trabalho escravo contemporâneo. Yasmin? Oi. É um pouquinho ruim seu ruído. Eu não percebi se você fez alguma pergunta ou só foi uma consideração. Então, vou falar mais alto. Foi uma pergunta. Se eles percebem que há uma mudança, que não é somente, podem haver casos desses que eles analisaram, que não são somente trabalho altamente precário, mas que chegam a ser um trabalho degradante, condição de um trabalho degradante, que é uma característica do trabalho análogo ao escravo, né, o trabalho escravo contemporâneo. Eu não sei se vocês fazem essa discussão do trabalho escravo, né? Mas para pensar essa relação, se consegue visualizar quais são as diferenças e tal. Ok. Você fez para a Viviane e para os dois painéis? Quem quiser responder. Ah, tá. Viviane, você quer responder essa? Olha, uma reflexão muito interessante, né? A colocação aí da Yasmin, né? Nos traz aí algumas reflexões, né? Da questão da própria degradação, né? Do trabalho. Eu não cheguei a fazer uma comparação, né? Assim, com o trabalho escravo. Também gostaria, né, de aproveitar aqui a minha fala, né, de colocar para os colegas que os resultados, assim, né, das pesquisas com os teleatendentes, né, que eu trouxe, de uma forma, assim, mais geral, é porque ainda está em andamento, né, estou justamente na fase aí de análise,
das entrevistas, né? Então, a gente ainda não tem o resultado pronto da nossa pesquisa, e a gente está trabalhando também com método clínico biográfico, né? Com pesquisas, com experiências mais profundas, né? Desses trabalhadores, para a gente poder conseguir fazer uma análise transversal, né? A partir da nossa ida a campo aí desses casos. Mas o que, através da minha pesquisa, assim, eu consigo, né, refletir é que o trabalho altamente precário, quando, né, e aí a gente viu que faz parte do próprio sistema, né, essa força de trabalho se tornar em mercadoria e sendo cada vez mais intensificado, né, esses modos aí de precarização, buscando aí essas formas, né, buscando cada vez o capital, buscando lucrar, né, em cima da flexibilização dos direitos, né, das condições de trabalho do trabalhador. A gente percebe que faz parte também de forma intrínseca, né, dessa relação, né, de trabalho, desse modo de trabalho capitalista, a alienação. E assim como os colegas colocaram muito bem, né, a Raíssa e o André, o sujeito, quando ele vende a sua força de trabalho, ele vende também o seu desejo, ele vende a sua, né, estreita muito as suas possibilidades de se realizar através do seu trabalho, né? A gente pode ver nos casos aí, né, dos trabalhadores de rede, porque você já não faz mais aquilo que você quer. Cada vez, né, quanto mais precário é a relação de trabalho, mais alienante ela se torna, e menos autonomia, né, para exercer o seu trabalho, o trabalhador ele tem, né? O trabalho ele se torna altamente prescrito. Alguns casos aí, né, que Raíssa apresentou de forma prática, mostram isso claramente. A perda do sentido, né, existencial desse último trabalhador. E aí tem uma hora que ele fala assim, né, que agora ele conversava com uma máquina e ele se sentia no teletrabalho, né? Ele faz até uma comparação aí com o teletrabalho. Então, ele foi percebendo claramente, né, essa intensificação dessa alienação e essa perda de autonomia dele com o próprio trabalho. Ah, você tem X, né, trabalho, ou você tem essa demanda para dar conta, e você vai lá e organiza da sua forma, né? Teve um caso aí que o trabalhador falava que, às vezes, dependendo da quantidade de pontos, você ficava o dia todo ali naquela casa, né, organizando, dando conta daquele trabalho. Agora, o trabalho com essa intensificação, né, da própria alienação, dessa automatização, esse trabalhador ele tem que se virar para dar conta daquelas 6 demandas que chegam para ele, né? Então, a gente percebe que nós estamos caminhando, né, não só para uma intensificação dos modos de precarização, né, das perdas aí do próprio controle sobre o trabalho, mas como isso afeta a própria subjetividade, né, transformando aí toda a liberdade do trabalhador em uma liberdade alienada, né, na qual ele não tem nenhum controle sobre o seu trabalho. E aí a gente pode até mesmo fazer uma alegoria aí ao próprio, né, ao próprio modelo de escravidão, né? Tem um texto que eu trabalho na minha tese, que é de Hegel, né, a dialética do senhor e do escravo, e a qual a gente vai fazendo uma reflexão às próprias formas de trabalho, né, dentro desse contexto que a gente está falando, na qual o escravo ali, ele não tinha autonomia nenhuma, né, sobre o seu desejo, sobre o seu trabalho, mas a única forma dele se relacionar com o trabalho era fazer do desejo do seu senhor o seu próprio desejo, né? E acho muito interessante, eu gosto muito dessa dialética, né, porque ele vai colocar que, ao mesmo tempo, o senhor também,
a existência do senhor dependia, né, do escravo se colocar como tal naquela situação. E para que ele, então, né, se mantivesse senhor, ele dependia também ali da existência do escravo, né? Então, eu vejo que essas formas, né, alienantes que têm se intensificado, elas são a própria deteriorização, né, assim, da subjetividade do trabalhador. Eu trabalhei muito com um livro, e eu gostaria até de deixar a indicação, né, para quem está se identificando com a temática que a gente está discutindo aqui hoje, um livro que é do nosso orientador aí, né, do Fernando, um livro que saiu esse ano que chama-se Subjetividade Sem Valor, e ele vai mostrando, né, ao longo desse livro, eu comprei até pela Amazon, gente, chegou rapidinho, assim, né, ah lá, gente, Propaganda, é top, fazendo aqui Esse livro ele vai fazendo um desenho, né? Ele traz desde sociedades pré-capitalistas, depois ele vai falando do período lá, né, da Revolução Industrial, do Taylorismo, do Fordismo, como a subjetividade, né, ela vai tentando encontrar um sentido nas relações de trabalho, em alguns momentos se coisificando, e ele vai trazer, né, nesse contexto atual, toda essa deteriorização, né, do sujeito conseguir encontrar, né, um sentido nas relações de trabalho. Ok. Pessoal, a Viviane se inscreveu para falar em vídeo, depois eu vou dar uma lida também no que vocês estão escrevendo. Nossa, vocês estão escrevendo muito. Mas eu vou dar uma lida depois. Viviane, vou te dar a palavra para você. E aí depois a gente dá uma lida e de repente tenta ver as considerações do pessoal também no chat. Oi, boa noite. Assim, acho muito interessante esse curso que a gente está fazendo, né? Acho que traz muito, assim, para mim, pelo menos, que trabalho muito desde muito jovem, né? Quando vocês vão colocando essas situações todas pela qual eu já passei muitas vezes dentro das empresas que eu trabalhei, inclusive com a questão da Telerge, meu pai era funcionário da Telerge e a gente passou todo esse processo de transformação da Telerge, né? E depois de um tempo ele volta a trabalhar na telecomunicação com meu irmão, dentro dessa situação precarizada que vocês contam, né, que todo ano eles trocam, renovam o quadro, meu irmão todo ano assinava a carteira de novo, meu pai. Então a gente consegue diferenciar muito bem na época da Telerge como a gente vivia, né, com a estrutura que tinha, todos os benefícios, e depois com a total precarização. Uma coisa até que vocês não colocaram, que eles diziam muito também, era da violência da rua, né? Porque eles iam para bairros que, às vezes, eles tinham toda a questão da violência para encarar também dentro do trabalho deles. E aí eu queria ver com vocês, assim, porque eu consigo ver todo esse processo de mudança muito rápido ao longo da vida da gente de trabalho, né? Eu começo a trabalhar cedo, mas eu ganhei promoções dentro da empresa e vi algumas empresas se modificando, cada vez mais se precarizando. Você tinha um cargo de gerência que se dividiu em 4 e você passa a ganhar menos para fazer a mesma função, eles vão renomeando as coisas. Com esse material que vocês vão colhendo de pesquisa, que vocês estão vendo, vocês têm um prognóstico, uma coisa assim, como é que será daqui para frente, para um futuro maior, assim? Porque a coisa parece que cada vez vai ficando mais precária. Cada vez, né, o sujeito que é detentor do capital, né, ali, faz parte do lucro dele a mão de obra, né? Então ele não quer perder lucro. Então cada vez mais ele vai botando aquela mão de obra numa condição de menor valor possível para o lucro dele ser maior. E as pessoas vão acabando se colocando nessas condições porque precisam comer, se alimentar. Há possibilidade de fazer uma reflexão e sair de alguns lugares, né, perversos desses. Mas muitas vezes não, você adoece nesse lugar, né? Vocês conseguem ter uma dimensão do que pode vir para o futuro, alguma coisa nesse sentido, com o material que vocês estão colhendo de pesquisa? Viviane. Colegas querem responder? Vou fazer a minha colocação. Eu acho que a Viviane coloca a própria estrutura, né? De todas as questões que a gente está fazendo a crítica aqui. Sim. Eu acho que é a resposta do que vai vir para o futuro. Não sei se nossos colegas vão ter. Nós temos essa mesma angústia, Viviane.
Porque você vai lendo o material e você vai vendo assim, né, que a cada vez, né, que o sistema capitalista ele é cíclico, né? Então, a cada vez que ele se renova, que ele vai atualizando as suas estratégias, você vai percebendo que ele vai intensificando, né, os seus modos aí, né, de explorar cada vez mais, né? E a impressão que a gente tem que não tem saída. E você vai ficando angustiado, né? Alguns autores, né, têm falado que a gente realmente está caminhando para um colapso desse sistema, né? Vai chegar o momento que ele não tem mais, assim, né? Da onde, né? Como sugar, né? Mas, assim, o que a gente percebe que nós estamos vivendo uma ideologia muito de controle da sociedade, no sentido de enfraquecer os coletivos, né, de acabar com os sindicatos, de intensificar os modos, né, aí de gestão no sentido muito individualistas, e ao longo da história a gente percebe que uma forma de romper, né, com isso tudo que a gente está falando uma aproximação, né, das pessoas através de movimentos sociais, através, né, de movimentos mais solidários, de movimentos mais coletivos, porque hoje as pessoas estão assim, cada um por si, né? E se eu reclamar que está ruim, tem uma fila de 10 querendo o meu lugar. E isso vai intensificando, né, essas formas de ser muito individualistas, né? E a gente percebe, né, por exemplo, com a crise lá do Fordismo, né, uma das coisas que estavam... O movimento social, né, na década de 70 e de 80 e teve muita força, né? E muitos direitos que os trabalhadores conquistaram ao longo da história foi através de muita luta. Então, assim, sempre houve, né, essa queda de braço entre os interesses, né, dos capitalistas, o interesse do capital e os interesses dos trabalhadores. Em alguns momentos, né, os trabalhadores eles conseguiam dar um passo à frente, né, conquistar algumas coisas. A impressão que a gente teve aí que essa reforma trabalhista e com algumas coisas que estão acontecendo, né, que o que levou anos de lutas para ser conquistado foi perdido aí numa fração de segundos, né? Mas eu acho que o caminho, primeiro, né, é as pessoas conseguirem enxergar de uma forma crítica, né, de uma forma ampla esse sistema e elas começarem a ganhar força através realmente, né, de atos de solidariedade. Eu acho que esse é o caminho. Não sei se André quer completar. Né, uma colocação também. Eu acho que o cenário, eu acho que é um pouco óbvio, assim, para a maior parte das pessoas que não está muito bom, né? E esse ultraliberalismo aí, ele veio com muita força no último governo, né? E a tendência é que o trabalho abstrato ele aumente cada vez mais e até que o trabalho, a artesania se recolha cada vez mais. Mas eu acho que tem algo positivo que a gente pode ver nos trabalhos, é o sofrimento. O sofrimento, ele, no primeiro momento, ele é negativo, ninguém gosta de sofrer, né? Mas ele revela o paradoxo. E ao revelar o paradoxo, ele pode produzir mudança no sujeito. A gente chegou a ver um dos casos, o trabalhador que ele passou por todo o processo e ele começa a ter uma conscientização do que ele está vivendo e de que como o sistema, como o sentido da atividade acaba vindo de fora e não dele, como ele vai perdendo o sentido da própria vida e vivendo um sentido exterior. Até uma pergunta anterior sobre a questão, comentário, na verdade, sobre a questão da escravidão, eu acho que passa muito pela subjetividade, né? Assim, e hoje a escravidão, às vezes a gente quer comparar a gente quer encontrar isso objetivamente, né? A gente tem até critérios para encontrar
situações análogas à escravidão, mas o problema hoje é que a escravidão, ela é subjetiva. As pessoas se alienam, elas se veem como mercadoria, elas se veem como empreendedoras de si, elas não percebem o paradoxo que elas estão vivendo, né? Só que eu acho que quando o sofrimento surge, não tem como negar. Isso vem na carne, vem a pessoa não consegue dormir, a pessoa começa a adoecer. Em muitos casos, eu entrevistei um operador de rede que ele estava urinando sangue, ele tinha problema nos rins, e a empresa forçava ele a continuar a trabalhar. O paradoxo está ali na frente dele. Ele disse para mim, chega, é um ponto final, não tem como eu viver dessa maneira. Eu acho que tem um caráter positivo no sofrimento dessa maneira. Eu vou ler um pouquinho aqui os comentários. Algumas pessoas escreveram algumas colocações, né? Eu acho, até para valorizar, né, o que aqui eu queria ler aqui um pouquinho da consideração do Ricardo, que ele diz que teve uma perda de sentido existencial. Eu fiquei 1 ano trabalhando fora da formação e quando fui falar com a diretoria, me ofereceram estabilidade por mais 6 anos na mesma função. E aí ele mesmo pediu demissão. O Celso coloca a questão do atraso, né, e aproveita a própria questão para refletir as atribuições desse universo online digital, que é complicado para mim, diz ele, e também são desafios para o mundo do trabalho, pois fazem parte desses novos paradigmas de exploração do trabalho, sua degradação e aumento da carga laboral. Como diferenciar suas possíveis vantagens pela praticidade a essa precarização acelerada da saúde mental, física e mental dos trabalhadores? Uma boa questão, né? A Cleia também coloca, na verdade, são raras as organizações que reconhecem o ser humano como um ser de direitos, que deseja realizações, que tem necessidades, a maioria das vezes como objetos, máquinas, que tem sim que dever produzir o máximo até a exaustão. Não há preocupação com a saúde física ou mental deste. Na visão objetal, quando se quebra, troca-se objeto. Triste realidade. O que fazer para mudar esse cenário? A Yasmin faz a consideração do trabalho escravo, que foi comentado também, né? O escravo do Código Penal reduzir alguém à condição análoga de escravo, submetendo aos trabalhos forçados, jornada exaustiva, sujeitando-os a condições degradantes de trabalho, quer restringindo qualquer meio, sua locomoção em razão da dívida contraída com o empregador proposto. É a definição para trabalho análogo ao escravo. O André também fez esse comentário, que vai um pouquinho além, né? Vai na subjetividade, como disse o André. A Lorena, ela faz um comentário também, queria parabenizando a Viviane pelo trabalho, já trabalhou com RH na empresa de telemarketing e tratei no MBA sobre relações precárias do trabalho que superavam o setor de telemarketing, perpassava todas as áreas. Certa vez, quando eu trabalhava lá, a pessoa infartou no trabalho, olha só. Em seguida, recebo a minha chefia direta a recomendação: não contrate pessoas obesas, pois elas infartam. Tá aí a solução, né, que foi dada. E eu sinto muito saber que em 2012 para cá, a precarização mantém não só ativa, mas cada vez mais forte. Diria, Lorena, que a precarização tem mais idade que 2012. Vamos lá. Cíntia, vocês relatam muitos sofrimentos da empresa pública, adaptação, caminho de privatização dos Correios, perdemos tudo. Ela fala de uma experiência do Correio, que tinha 79 cláusulas trabalhistas, parece, né? E foi reduzindo. Pessoal, tem mais comentários, eu gostaria de ler todos, mas o tempo já está um pouco escasso, a gente já está se encaminhando para o final do nosso curso de hoje. Eu gostaria que o André, que a Viviane e que a Raíssa fizessem suas considerações finais e a gente encerrasse a aula de hoje. Pode ser? Uma pena, né, pessoal? Discussão muito bacana, contribuições aí de vocês, né? É uma pena realmente, né,
nosso horário, a gente precisar encerrar, né, a gente não possa continuar a discussão. Essa fala sobre os Correios, né, eu só gostaria de fazer uma fala, me chama muita atenção, né, a forma como é altamente, assim, rígido também, né, o trabalho nos Correios. Eu acho que mereceria, né, um estudo mais aprofundado. A gente percebe que algumas pessoas, né, sem falar o alto índice de adoecimento, né, que trabalham muito tempo no Correio, elas ficam muito robotizadas, né, tamanha forma como elas precisam se adequar, né, a toda aquela organização de forma muito rígida, enfim, né, possui algumas características também interessantes, né? Mas eu gostaria de agradecer, né, mais uma vez esse espaço, né, a gente poder estar trocando um pouco as ideias, aquilo que a gente tem pesquisado. Aprendi muito hoje aqui, né, com as colaborações, faz a gente refletir várias coisas, com a fala do André e da Raíssa, foram maravilhosas, né, e eu gostaria realmente de agradecer. Obrigado, Viviane. A gente agradece também seu tempo, sua disponibilidade. André, Raíssa, suas considerações finais para a gente estar encerrando o curso de hoje. Eu também gostaria de agradecer. Eu acho que é muito importante que a gente está tendo esse espaço para discussão. E eu acho, até falando um pouco sobre a questão, né, que foi trazida sobre perspectivas para o futuro. Eu acho que a gente traz muito sobre a conjuntura atual, mas eu acho que o primeiro passo é justamente a gente estar aqui discutindo e, né, continuar lutando, continuar, né, acreditando que é possível uma outra forma de vida, de subjetivação diferente da que nos é imposta aqui. No mais mesmo, só agradecer todo mundo pela atenção, pelas contribuições, pelos comentários. Muito obrigada. Obrigado, Raíssa. André. Agradecer também, eu acho que foi muito produtivo o debate, né? Eu acho que, principalmente a contribuição que todo mundo trouxe aqui, eu acho que coletar aqui dá até para começar uma pesquisa, né? Porque vocês estão trazendo algumas coisas bem interessantes em relação à área, né? Em exemplos. E, assim, foi trazida a pergunta que lá sempre vem, né? A questão tá aí, como que a gente faz, né? Como que é o cenário, né? O que vai acontecer daqui para frente, né? Vai piorar, vai melhorar? Eu acho que é justamente esse encontro que a gente tem aqui, que em outros encontros que acontecem em outros espaços, é que a gente pode se conscientizar, né? Compreender melhor. Às vezes a gente acha que está fazendo muito pouco, né? E a gente só vê que a coisa está ruim. Isso é muito pouco, mas eu acho que jogar luz é uma coisa muito importante. Quanto mais a gente joga luz, mais o processo fica claro, mais a possibilidade de conscientização. É isso. Obrigado, André. Gente, obrigado pelas trocas, obrigado a todos os participantes, todo mundo que participou, que esteve aqui com a gente até agora. A gente está encerrando o curso. Na próxima semana, mesmo bate-horário, mesmo bate-local, né? Quarta-feira, 18 horas. A gente vai falar agora de saúde e trabalho na Justiça Federal. Vai falar de 2 estudos sobre os trabalhadores da Justiça Federal no Rio de Janeiro, com nossos amigos médicos, Rita e Gabriel, que vão estar aqui com a gente, falando e trazendo também as contribuições dele para esse tema. Então, por hoje, a gente encerra. Um grande abraço a todos. Obrigado, Viviane. Obrigado, André. Obrigado, Raíssa. Obrigado a todos. E semana que vem, a gente tem o nosso 4º encontro do curso Subjetividade, Saúde e Trabalho. Até mais. Tchau para todo mundo. Boa noite. Boa noite. Tchau.